Oi gente, aqui é a Wanda outra vez e hoje eu vou mostrar pra vocês dois livros que eu adquiri nesse ano, no final do ano passado e um esse ano, pra minha coleção de livros pop-up. Eu falei pra vocês em algum vídeo, acho que no vídeo de livros ilustrados, que eu tinha conseguido dois livros em relação a fadas. E aí o pessoal pediu para que eu fizesse um vídeo só sobre esses para atualizar aqueles meus primeiros vídeos do canal, que são bem antigos, sobre a minha coleção de livros pop-up mesmo. Então, eu peço desculpa pra vocês se tiver algum tipo de barulho assim no vídeo, porque hoje é sábado e aí aqui a minha rua ela é bem movimentada, meu prédio também. Então, enfim. O primeiro que eu vou mostrar é esse aqui, ó. Esse aqui, ele é um livro importado. O título dele é How to Find Flower Fairies, acho que é assim que fala. Eu não sei falar inglês, né? Então, assim, esse livro, como que eu consegui? Ele é um livro que ele tá disponível na Amazon a princípio. Eu lembro de ter visto recentemente, ele ainda existe para comprar. E ele é um livro que eu consegui de uma maneira bem, assim, legal, porque eu entrei num sebo de livros antigos, né, livros usados, e aí eu dei de cara com esse livro, porque a parte infantil do sebo, ela é bem perto, assim, da porta. E ele tava R$ 40, foi muito achado mesmo, assim, porque eu acho que ele é mais ou menos o dobro desse valor pela Amazon. E pela Amazon Brasil mesmo, né? Mesmo sendo importado, eu acho que é bem fácil de conseguir ainda. Ele é um livro de uma ilustradora, na verdade, que se chama Cecily Mary Barker, eu acho que é assim que pronuncia também. E essa ilustradora, só pra contextualizar também vocês, assim, é super, assim, clássica e procurada pra quem gosta de fadas, pra quem gosta de seres míticos, assim, né? E eu estudei um pouquinho ali da história dela pra poder falar pra vocês. Ela nasceu no final do século XIX e viveu até 1973. E durante a vida toda dela, assim, ela ilustrou e publicou inúmeros livros relacionados com fadas e alguns até com temas cristãos. E ela dominava várias técnicas, assim, em relação à aquarela, à pintura a óleo, pintura com pastel. E ela era muito conhecida por fazer isso. E eu andei olhando também que, assim, no início do século XX, quando ela começou a publicar, né, tava muito em alta, assim, essa coisa de publicar sobre fadas. Então a gente teve, por exemplo, sei lá, teve vários títulos, assim, tipo Peter Pan, sabe, que tinha alguma questão de fada no meio. E aí, essas ilustrações dela são muito famosas. Ela lançou, além de livros, ela lançou postais, então muita coisa, assim, ficou conhecida do trabalho dela. E ela lançou, na verdade, uma série que é a mais famosa, que são essas fadas das flores. E em vida, pelo que eu entendi das minhas pesquisas, ela chegou a publicar uma coleção assim de fadas da primavera, uma para outono, uma para verão, e aí depois que ela faleceu, fizeram uma compilação dos trabalhos dela e ainda publicaram algo relacionado ao inverno. Então, o que seria esse livro aqui específico? Ele é bem isso, assim, é onde encontrar as fadas, é onde elas vivem, seria onde são os cenários, assim, que elas estão. Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês de como ele é por dentro, pra vocês terem uma ideia, porque ele é um livro muito, muito bonito. Como ele é em inglês, eu não consegui absorver muita coisa, assim, dele, eu confesso. Mas quem domina, assim, a leitura em inglês vai tranquilo, assim, entender. Aqui ele tem uma abinha. Ele é bem focado no cenário mesmo, então vocês vão ver que é gigantesco, assim, a parte em que abre dos pop-ups. E tem muito de floresta, assim, muito de árvore, né? É super, super grande, assim, é como se tu estivesse entrando numa floresta mesmo. Aí tem abinhas, assim, dos lados com explicações. Eu acho muito incrível, assim, esse tipo de livro. Mas acho que talvez uma criança não fosse entender tanto, assim, fosse achar meio confuso. Eu acho que é um livro bem pra adulto mesmo, sabe? Pra adulto apreciar, assim, contemplar. Esse aqui é super bonito, ó. Vou tentar mostrar mais assim.
Eu fiz algumas fotos lá no @vandabook, são fotos um pouquinho mais antigas, mostrando partes desse livro por dentro. Se alguém tiver interesse em procurar, é só olhar assim no meu feed lá do Instagram. Aqui no meio das ilustrações a gente enxerga as fadinhas dela, assim, mas aí tu tem que prestar atenção, sabe? Isso que é legal, tu presta atenção no meio do cenário, daí tu acha as fadas. Esse aqui também é grandão. E tem várias coisas escritas, assim, no meio das florestinhas, assim, tem várias coisas escritas. E várias abinhas também pequenininhas, assim, no meio das flores pra abrir. Aqui no final, é um livro, assim, que eu comprei usado e ele tava perfeito. O único defeito mesmo dele é que essa partezinha aqui tá rasgada, mas foi só isso. E no final tem essa parte que é muito legal, que é tipo um projetor, assim, uma caixa, não sei explicar muito bem, que conforme tu mexe, essa parte da frente muda a ceninha ali da fada que tá ali dentro. É a mesma coisa acontece aqui com a capa, conforme a gente mexe, acho que dá pra ver no vídeo, a gente enxerga uma fadinha saindo de uma portinha de madeira, eu acho. Então, acho que é bem fácil vocês acharem. Ele é todo, assim, ele dá uma impressão aqui na lombada dele, que ele é de ouro, sabe? Muito bonito, assim, a confecção dessa capa e como foi feito uma mistura de texturas, assim, sabe, no livro. Acho que vale muito a pena. Existe, inclusive, pena que eu esqueci de pegar aqui pra mostrar pra vocês, mas existe uma marca de chocolates que tá utilizando as Flower Fairies nas embalagens. E agora, na última Páscoa, no supermercado aqui perto de casa, estavam vendendo, assim. E geralmente é bem raro eu conseguir achar embalagens, assim, em latas, porque era uma coleção de latas e uma coleção de embalagens mais simples. E eu consegui comprar uma latinha muito bonita, que tá agora no meu altar ali. Então, eu já sabia quem era essa ilustradora, mas sabe quando tu olha uma ilustração e tu não relaciona muito bem, porque tu procura tanta coisa que aí daqui a pouco tu já não sabe mais o que é o que, né? Mas tem umas meninas do Instagram que gostam muito dessa ilustradora, então elas publicam bastante. E aí eu já tinha visto essas latas, daí eu depois consegui comprar, e aí depois eu consegui comprar o livro. E agora o outro livro que eu vou mostrar pra vocês é o Fadas e Criaturas Mágicas, esse aqui. Esse aqui eu consegui na Feira do Livro de Porto Alegre do ano passado. Eu dei muita sorte, assim, porque como eu trabalhava na frente da feira, no museu, né, que fica em frente à feira, eu fui no primeiro dia, assim, bem cedo. E aí tinha uma banquinha vendendo esse livro por R$ 20, muito barato. E aí depois, nos outros dias, eu passava pela banca e tava mais caro. Acho que eles foram subindo o preço, assim, 30, R$ 40, conforme a feira foi dando mais movimento, né. E esse daqui, ele é um pouquinho diferente, assim, ele é uma enciclopédia mitológica, que tá aqui escrito em cima, de 2 autores. E eu sinto que esse livro, ele é uma pegada, assim, um pouco mais infantil mesmo, sabe? As ilustrações dele são mais fáceis, eu acho, de uma criança entender. E nem por isso ele é menos legal, porque ele tem bastante informação, bastante mesmo. Ele vai bem como uma enciclopédia mesmo. Ele vai falar sobre as fadas de vários livros clássicos, assim. Vai falar de fadas de folclores, assim, de diversos países. Vai dar algumas coisas também sobre histórias reais, digamos, né? Tipo, pessoas que disseram em algum momento que viram fadas e tentaram provar isso de algum jeito. Então ele é bem completinho, assim, nesse sentido, sabe? E eu também pesquisei já na internet, esse livro ainda se encontra. Muita gente reclama nos meus primeiros vídeos de livro pop-up que os livros que eu mostrei não existem mais. E infelizmente isso continua da mesma forma, gente. Livro pop-up, geralmente quando é lançado, ele não fica muito tempo no mercado, assim. Então, se vocês acharem um muito legal, não deixem de comprar, porque pode ser que 2, 3 anos pra frente eu não tenha mais. Nem mesmo na internet. E se tiver, às vezes num sebo online, tipo estante virtual, é muito caro, não compensa muito, né? Até porque, por ser pop-up, ele pode estar todo estragado, assim.
Então, enfim, né? Esse aqui eu acho que vocês conseguem ainda comprar. Vocês vão ver que as ilustrações são bem mais simples, assim, são bem mais fáceis, né, da criança entender. Eu digo criança porque geralmente os pop-ups assim são mais direcionados para criança. Mas, né, tipo, pessoas como eu colecionam. Então aqui, assim, as abas dele aqui do ladinho vão abrir. Geralmente nas pontas todas as abas vão pra trás e pra frente. E aí vai falar, por exemplo, do Charles Perrault, no século XVII, que é um ícone, né, das lendas de fadas. Vai falar sobre Fada do Dente também, várias coisas bem clássicas. Vai falar também dos Sonhos de uma Noite de Verão, do Shakespeare, que tem a rainha das fadas, a Titânia. Depois aqui vai falar um pouco sobre como é o reino das fadas e vai falar sobre pessoas assim de vários lugares, tipo, principalmente ali na Inglaterra, na Escócia, vai falar de lendas desses países. Vai falar das fadas que são solitárias, das fadas que são gregárias, vai falar também definindo assim um pouco o universo das fadas. Todas aqui, ó, vão abrir. Aqui também. Esse aqui, ele tem que ter bastante cuidado para abrir ele. Eu sinto que ele é muito pertinho, assim, essa parte das abas com o projeto principal, sabe? Então é um pouquinho complicado de abrir. Aqui vai falar um pouquinho de elfos e gnomos também, não vai falar só sobre fadas, vai falar sobre sereias, vai falar sobre outras criaturas míticas. Um pouco de unicórnio também, cavalos alados, vários outros, assim. O do unicórnio é bem bonito. O que mais? Vai falar... Esse aqui é super bonito, vai falar das forças secretas da natureza. Esse aqui eu acho que é o meu preferido do livro. Ele vai falar sobre como tudo é elemental. Então vai falar da parte do ar, que são as sílfides, vai falar do fogo, que são as salamandras, da água, que são as ondinas, e os guardiões da terra, que são os gnomos. E aí cada um vai abrir aqui um pouquinho a abinha para mostrar eles. E é muito, assim, o pouco que se conta nessa parte é muito legal. Aqui no último, acho que eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês, já tá meio difícil de mostrar. Vai ter, aqui já vai falar um pouco das filhas do mar, né, das sereias e tal. E vai falar aqui na última abinha, aqui no cantinho, vai falar um pouco sobre fadas, se elas seriam realidade ou mito. E aí vai explicar um pouquinho, assim, sobre essas pessoas que durante a história, assim, especialmente acho século XX, disseram em algum lugar que viram fadas. Tentaram provar isso e até algumas foram depois contestadas, né? Esse aqui realmente é um livro mais para quem quer uma coisa meio de enciclopédia e uma coisa mais facinho, assim, poucas informações. Vai falar, assim, né, de uns nomes emblemáticos. E aí, claro, depois tu pesquisa e te aprofunda mais nisso que o livro tá falando, né? Esses livros aqui eu não cheguei a pesquisar de quando é, mas esse aqui, ele foi lançado originalmente em 2008, não é um livro tão antigo, digamos. Acho que no Brasil deve ter demorado, né, um pouco mais pra sair. Então é isso, gente. Eu acho que esse aqui é da editora Salamandra, esqueci de mencionar isso. Espero que vocês tenham curtido. Eu continuo comprando, né, livros pop-up, mas como vocês viram, eu demorei bastante tempo pra mostrar e eu, na verdade, eu conheço vários outros, já vi vários outros nessas feiras que eu vou. Tem um recente da Alice que tá incrível, assim, ele é bem grandão, assim, acho que ele é até maior que esse aqui e ele mostra bem os cenários, assim, de Alice no País das Maravilhas, né? Nossa, ele é muito, muito bonito. Inclusive, ele tava na Feira do Livro do ano passado aqui em Porto Alegre e eu já vi também, assim, em livraria, né? Eu tô bem de olho nele. E agora, como eu tô grávida também, vou acabar comprando muitos livros, eu acho, nesse sentido, ao longo do tempo. E aí, venho aqui e mostro pra vocês. Então, um beijo, gente, e até o próximo.